Efésios capítulo de número 2. Eu prego hoje em cima do tema graça que nos alcança. A graça que nos alcança. Abre lá, por favor. Efésios capítulo de número 2. Aleluia, irmãos. Bênção de Deus. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Vamos ler de novo. A primeira parte: pela graça sois salvos. E que graça é essa que me salva? Por meio da... Então quer dizer que se eu não acreditar, o que é a fé? A fé é acreditar. Então quer dizer que se eu não acreditar na graça... Bom, primeiro, o que é graça? Nós sabemos que é um favor imerecido, mas o que é graça? Graça na Bíblia é a morte de Jesus Cristo por todas as pessoas. A morte pelos pecados. Isso é graça. Alguém pagou um preço dos seus pecados, dos seus erros, que te condenam, que te levam para o inferno, que condena a sua vida. Isso é graça. É um favor imerecido, mas que favor é esse? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sangue vertido na cruz. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo, somos salvos. Aleluia! Por meio da... Então eu acredito na morte do Senhor Jesus Cristo. Quem acredita na morte do Senhor Jesus Cristo, diga amém. Só que aí diz, isso não vem de vós, ou seja, não foi você que pediu para Jesus morrer na cruz. Não foi você que falou, pelo amor de Deus, morre na cruz, porque senão eu não vou ser salvo. Ao contrário, antes de você nascer, existia um plano. Você não nasceu à toa, eu não nasci à toa. Desde o ventre da nossa mãe, Ele já traçava um plano para cada um que vai nascer. Existe um plano. O fato é que algumas pessoas ainda não foram alcançadas com o verdadeiro evangelho. Porque quando o Senhor Jesus, ou seja, a graça, a morte de Jesus é pregada para uma pessoa, ela muda de vida. Conforme ela está errando, pecando, e pela fé ela acredita naquilo que Jesus fez por ela, ela muda, ela vira, agora eu não vou por esse caminho, eu vou por esse. Então toda a vida da pessoa passa a ser uma outra vida. E essa vida de quem crê na morte de Jesus Cristo é aonde está o plano de Deus para nós. Aleluia! Quando desviamos de ter fé na morte do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, e não nos arrependemos diariamente, não oramos diariamente, não buscamos diariamente, porque nos desviamos disso, passamos a ter uma característica altiva de que eu posso, eu quero, eu faço, eu vou. Davi tinha essa característica do eu quero, do eu posso, do eu vou. Hoje eu não vou, hoje eu fico.
Por quê? Porque eu sou rei. O Espírito do Senhor está sobre ele. Ah, mas o Espírito de Deus está sobre mim também. Eu posso não. Eu posso deixar de orar hoje. Eu posso deixar de ler a Bíblia. Eu posso também. Eu posso ir ali, naquele lugar, naquele outro. Eu posso, afinal de contas, tudo é lícito. Mas tem outra parte também. Nem tudo me convém. E aí, quando você deixa de vigiar e deixa a altivez entrar no teu coração, você comete os mesmos erros de Davi. Adultera, assassina, começa a olhar para a tua conta bancária e começa a ver, ai, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E começa a fazer conta, número, vai ler a Bíblia, vai orar. Para de olhar para as coisas daqui. A gente tem que fazer da nossa vida aqui, que a gente que tem a vida financeira, a gente tem que viver a vida aqui como se fosse um porquinho, daqueles que a gente vai colocando moedinha lá dentro e você nem sabe quanto que tem. Agora a gente fica fazendo conta, olhando na conta, tirando extrato, puxando saldo. Ora! De uma vez por todas, não vem de você. As condições não estão em ti. Essa alegria de vida, essa esperança de olhar, de viver, não está no pouco dinheiro e nem no muito. Ou seja, não está no dinheiro. Se eu tenho ou não tenho, se eu posso ou não posso, não importa. O que importa é quando eu estou vivo, lendo a Bíblia, orando e olhando para aquilo que Jesus fez por mim, me arrependendo, me afastando do pecado. Que entenda bem, eu não me afasto do pecado para que Deus possa me abençoar. Eu me afasto do pecado por dois motivos. Primeiro, me afasto do pecado porque eu nasci de novo para ter uma vida santa. Segundo, porque eu me afasto do pecado não é para ter uma vida abençoada. Eu me afasto do pecado para viver na eternidade. É para viver na eternidade. Ah não, eu não vou pecar, porque senão, ai, vai que eu não tenho dinheiro. Vai que Deus passa um facão aí e eu fico quebrado. Ai, irmãos, se ouve cada pataquada por aí hoje. Hoje o povo, o medo das pessoas é a qualidade da vida. E o que nós podemos dizer, irmãos, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, que vivem abaixo da linha que nós vivemos, porque é fácil para nós, e é por isso que nós temos essa mentalidade, porque é fácil para nós centralizarmos Deus sobre os recursos, ou o mantimento dos recursos dos lindões, classe média. E aqueles que não têm nada, mas são nossos irmãos também. É aí onde você aprende, irmão. Por isso que Jesus estava em meios pobres. A terceira parte é um dom de Deus. Ou seja, Ele dá esse dom. Qual dom? O dom de conhecer o seu caminho, o seu plano. Isso é um dom. É um dom de Deus. Não vem de nenhum de nós. Aí eu tô indo na igreja agora porque eu acho que na igreja assim ensina a gente umas coisas, é diferente. Não é igual assim, sabe? Você vai, é tipo uma reunião. É tipo uma reunião assim, sabe? Você vai, aí você começa a ir.
Aí de repente você começa a ficar animado, pega amizade com os irmãos, tem uns bolos que vende lá no final e tal, tem essas paradas aí. Aí de repente você começa a gostar. Aí você gosta, você pega embalo, você começa a ouvir aquelas palavras, canta os louvor. Cara, no outro dia, você acorda de manhã, você esqueceu todos os problemas lá na igreja lá, na comunidade lá. E aí você acorda de manhã, o zap tá ó, lotado, é gente procurando de lá e cá, é trabalho que não acaba. A pessoa está criando um dom, um negócio. E não é assim que funciona. É um dom de Deus para que a pessoa possa olhar para a morte de Jesus Cristo, caminhar livre dos seus pecados, resistindo os seus pecados todos os dias. Porque a exemplo de Davi, Davi não podia ver uma mulher. Davi não podia ver uma mulher. Se ele visse uma mulher bonita, se Davi passasse aqui, ia falar para minha esposa: amor, rapa a cabeça, rapa aqui os cílios, aqui ó, tudo, fica feia, minha filha, que se ele te ver eu vou morrer. Ele vai me matar. Irmãos, estávamos fritos se Davi passasse. Ele não aguentava ver uma mulher que ele já mandava matar o marido, né? É doido, irmão. Mas a exemplo de Davi, nós não podemos fazer o que queremos da nossa vida. Davi frustrou os planos de Deus para ele em vários momentos. Davi chorou o que não era para ter chorado. Davi ouviu de Deus o que não era para ter ouvido. Davi não fez para Deus, mesmo tendo todo o poder do Oriente Médio. Ele não conseguiu presentear Deus, que era fazer o templo. Deus não deixou. Queridos, ele não teve nenhuma realização familiar, porque talvez vivia mais para as coisas da administração do seu reinado, que é o reinado de Israel, do que para as coisas dentro da sua casa. Às vezes Davi se esquecia que era um dom de Deus. Ele numerou o exército de Israel e esquecia que era de Deus que vinha a vitória. Ai, eu esqueci. Como dizem, né? Eu se esqueci. A graça, ela é um dom de Deus, porém é um favor. A morte de Jesus Cristo é um favor que a gente não merece. Primeira coisa que você tem que entender: você não merece. Aí eu te pergunto: quem é que merece, irmão? Nenhum de nós merecemos, porque nós falhamos e pecamos. A ideia da pregação hoje aqui é que através da pregação a graça de Deus fique mais evidente e ajude você e levante você. Se você está sendo oprimido, a graça de Deus vai levantar você aqui. Segundo, a graça de Deus alcança você e alcança nessa hora, não por aquilo que você faz. Não é por aquilo que você faz e nem por aquilo que você deixa de fazer. A graça de Deus não é se você deu bom dia para alguém hoje, ou acordou de bom humor. A graça de Deus, ela não é pelo merecimento ou desmerecimento.
A graça não é por alguma coisa que você possa fazer. A graça de Deus é por aquilo que Jesus fez e não por aquilo que você faz. A via de alcance não é nossa. A via de alcance é dele. É ele quem nos alcança, não nós que alcançamos ele. Por isso, já comece a se sentir alcançado agora. Começa a se sentir como alguém que foi bater no seu portão, te chamar. Alguém que foi lá no teu portão, lá bateu lá, falou: eu não esqueci de você. Alguém que diante dos seus problemas, das suas adversidades, e falou: é você mesmo. É que eu não estou vendo, está meio embaçado. Então vou te chamar pelo teu nome. Você me conhece? Sim. Filho, vem cá. Ele te chama de filho. Aí você fala: mas eu pequei, eu errei, eu falhei, eu pensei, eu ajo, eu isso, aquilo. Ele te chama de filho. Ele levanta você. A graça de Deus levanta a gente. Deus levanta a gente. Isso é a graça. A graça nada mais que nada menos que assim, ó, eu sou muito pecador, mas muito mesmo. Eu sou o pior dos pecadores. É mesmo? É, eu sei que você é. Levanta sua cabeça, filho. Vem cá, caminhar comigo. Essa é a graça de Deus. Eu não estou pregando uma hipergraça. A hipergraça que alguns pregam por aí é que você pode continuar pecando. Eu prego a graça, que Deus nos levanta diante dos nossos erros, das nossas falhas, mas não nos levanta das nossas sem-vergonhices. Das nossas fraquezas Ele se compadece, mas não da nossa força e pressa para fazer o mal. Esses Ele está contra, não a favor. Terceiro, irmãos, o lugar onde a graça de Deus sempre nos alcança é quando estamos afogados. Lembra de Pedro? Jesus vinha caminhando, estende a mão. Jesus estende a mão para ele. Quando Pedro vem e fala: deixa eu ir contigo, ele começa a afundar. Ele estende a mão. Essa é a graça. Mas você não pediu para andar comigo, mas você não é evangélico, não é crente, você não é cristão. Você acha que Ele te deixa sozinho? Pelo contrário, está submergido. A graça de Deus é isso. Ele te ajuda em toda situação, em qualquer momento da sua vida. Diga glória a Deus. Deus não determina para nenhum de nós com que venhamos ter uma vida derrotada, fracassada. Deus quer que venhamos ter fé, porque na fé a vitória ela é certa, irmãos. Eu explico isso para os irmãos. Ele te unge, te capacita, te cura, te restaura, te dá a graça, te levanta, te chama de filho, mesmo você sendo um pecador, sido ou ainda sendo, não interessa. A graça de Deus é muito mais forte do que a gente possa imaginar. E ainda assim, mesmo falho, mesmo pecador,
Deus se compadece de nós. Ele nos dá a sua graça. Eu disse que eu ia explicar algo, acabei esquecendo o que eu ia explicar aqui. Mas vamos seguir. Se eu lembrar, eu falo aos irmãos. Se Deus encontrar você agora, nesse problema que você está, Ele vai te deixar do mesmo jeito? Sinta-se sendo acolhido agora, porque quem faz isso é a sua fé. Ele não vai te deixar. Só tem uma coisa que a graça de Deus depende, queridos. A graça de Deus depende do amor. Só que não é nem o seu. É o amor de Jesus. Você vê que o serviço lá foi bem feito. O serviço do Pai, o serviço do Filho e o serviço do Espírito Santo é extremamente perfeito. Ninguém pode abalar isso. Ninguém consegue frustrar isso. Ninguém consegue atrapalhar isso. Quando a gente escolhe seguir por um outro caminho na nossa vida, que vai nos afastar daquilo que Jesus fez por nós e nos trazer esquecimento, e a gente começar a levar uma vida de pecado outra vez, uma outra vida afastada de Deus, sabe o que vai acontecer? A gente vai achar, queridos, que a forma com que nós estamos lidando com tudo isso é a forma com que a graça de Deus ou Deus vai me salvar ou não. Não é hipergraça, mas entenda bem, eu estou caminhando distante de Deus. A partir do momento que eu estou afastado de Deus, eu começo a perder a percepção daquilo que Jesus fez por mim. Porém, ainda assim, Ele continua te chamando de filho. A graça de Deus não se afasta de você. Só que a coisa vai se aprofundando tanto, que Pedro ter afundado, coisa que ele poderia simplesmente ter tido fé, mas Pedro duvidou, ou seja, se afastou, ele afundou. Jesus estende a mão, é a graça. Mesmo Davi, que derramou lágrimas, que não era para ter derramado, sofreu que não era para ter sofrido, e todos os outros na palavra de Deus, Judas, que sente aquele remorso terrível, tenta devolver as 30 moedas de prata, ele começa a se envolver num profundo, numa lama, num lamaçal, onde ele acha que ele nunca vai conseguir sair dali. Ok, Deus chama de filho, Deus chama de filho, te chama pelo nome, quer levantar a sua cabeça, passar uma borracha em tudo, mas a pessoa, com o caminho que ela tomou, ela começa a ficar
presa em espinhos, presa na lama, presa nos galhos, presa em um monte de coisa, ela envolve o corpo dela, fica doente. O corpo da pessoa começa a ficar doente, contrai doenças. O pulmão começa a usar substâncias, o rim, fígado. A pessoa começa a chegar próximo da morte, nesse distanciamento de Deus. Ela encurta a vida dela, vive pouco. Ou tem uma morte que não é a morte que Deus, que ela teria se tivesse no caminho certo. Ela tem uma morte. Talvez ela morre de infarto aqui, mas não era para morrer de infarto, era para morrer, sei lá, morre de velhice, dormindo. Mas a pessoa começa a tomar aqui, distante, e vai que ela começa, porque eu posso, porque eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isso, aqui. Começa a viver e a graça está chamando, levanta, deixa esses pecados, esse afastamento, e volte para o quê? Santificação, oração, volte para a graça. Volte para a graça, porque aqui não há acusação contra você, contra aquilo que você fez, contra aquilo que você deixou de fazer. Não há apontamento. O pecado já foi vencido. A morte já foi vencida. A nova vida está em Cristo Jesus. Aí a pessoa, não, porque eu. E ela começa a achar que é através do seu merecimento. Quantos de nós aqui sabemos, irmãos, o que é para ser feito e a gente não faz? Você está dando rumo. Mas se você for para a graça, para a morte de Jesus Cristo, você fala, ele também não queria, mas ele fez o certo. Eu vou vencer. Tem gente que não pode comer glúten, mas come glúten. Tem gente que não pode comer doce, mas come doce. Olhe para a cruz, porque não é esse caminho que você tem aqui, é esse aqui. Tem gente que não pode fumar, beber, é aqui. Mas então quer dizer que se a pessoa pode daqui? Não, irmão, não é isso, irmão. Pelo amor de Deus. É aqui. É na graça do Senhor Jesus Cristo. Não tem acusação, não tem passado. É só o agora. É um novo, é um novo, é um novo a cada amanhecer. É um recomeço a cada amanhecer. Diga graças a Deus. Aí a pessoa começa aí, tá vendo? Olha como eu estou sem saúde. Olha como eu estou sem isso, sem aquilo. Aí, aqui tem acusação. Porque aqui tem acusação, irmão. Também não vigia, não sei o que. Olha lá o que faz. Aí é o mundo, a igreja não é assim não. A igreja recebe todos os braços abertos, os pecados não se lembram mais, não há acusação, ninguém taca pedra, porque todos nós estamos na mesma dependência de olhar para a cruz de Jesus Cristo. Todos nós. Diga glória a Deus. Você sabe que eu encerro essa pregação dizendo essas palavras. Hoje, seja a pessoa, se alguém ouvir no YouTube, se aqui na igreja, eu encerro dizendo essas palavras, como faço nos vídeos de vez em quando. Não passa esse vídeo por nada na sua vida. Ou seja,
não encerro essa pregação sem dizer essas palavras por nada. Não deixe de ouvir essas palavras, meus irmãos, por nada nessa vida. Não lute para ser aceito. Você não tem que lutar para ser aceito por Deus. Tem gente que está nesse problema, está lutando para ser aceito. Ai, o que eu tenho que fazer? Eu não sei mais. A pessoa não sabe mais o que fazer para ser aceita por Deus, ouvida, sei lá. Hoje, não lute para ser aceito de forma nenhuma. Receba a graça de Deus, porque a graça de Deus é o inverso, não é você, é Ele que te aceita. E Ele já te aceitou. Ele já te aceitou há mais de 2000 anos, quando Ele morreu por você, quando Ele morreu pelos seus pecados. Ele já morreu pelos seus pecados. Ele já fez aquilo que ninguém faria por você, e fez isso sem você merecer. Não lute para ser aceito. Aí eu tenho que fazer isso porque senão Deus não vai se agradar. Opa! Em qual sentido? Porque Ele vai deixar de te abençoar? Porque se você estiver fazendo alguma coisa para agradar a Deus, para Deus te abençoar, esqueça. Precisa ser liberto. Precisa se libertar. É barganha. É igual os filhos dentro de casa. Se não comer tudo, não come sobremesa. É barganha isso aí. A gente faz com os filhos para eles poderem se nutrir. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Ele já te aceita. Deus não aceita qualquer um não. Desculpa o dono da graça. Quem aí é o dono da graça? Que sai falando, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. Esse é o tempo, irmão, maravilhoso de Deus, para que a gente possa, entrar. Mas entrar pelas portas e falar assim, eu vou entrar. É como, por exemplo, as portas aqui na igreja, existe sim um respeito. Pode entrar a pessoa? Pode, mas aquela que vai ter o coração quebrantado. Qual o coração quebrantado? Aquela pessoa que vai respeitar a igreja, os irmãos, a liturgia do culto. Não é verdade? Agora, a pessoa que não vai respeitar, não é que ela não é bem-vinda, ela não pode entrar, não é assim que funciona. Até no reino de Deus não entra qualquer um, tem que ter a roupa, tem que ter o coração, tem que ter tudo para entrar. Ok? Só que aí acontece que os que estão no caminho da graça, os que já não lutam mais para ser aceito, mas se regozija e entra, o caminho da graça é um só, é santificação, é separação. Que quando a pessoa vai abrir a Bíblia, ler a palavra, tem gente que acha que quem tem que ler a Bíblia é o pastor. O pastor tem que pregar, irmãos. Mas ler a Bíblia é todos nós. Homens morreram para que você tivesse a Bíblia. Homens deram a vida para que essa evangelização chegasse até você. E chegou a palavra da vida. Por isso tem que ler a Bíblia todo dia, irmão. Todo dia tem que ler a Bíblia. Todo santo dia, porque a Bíblia é o caminho da graça. Você vai ler a Bíblia, você vai falar. Você não vai abrir a Bíblia e vai falar assim, ó, você está condenado, viu? Pelo contrário, você vai encontrar uma mulher hemorrágica, Jesus curando ela, Jesus no meio dos pobres, dos mais improváveis.
E Jesus lá no meio deles. Você vai e fala: poxa, Jesus é bom. Ele é bom com todos, então ele é bom comigo também. E aí você entra na palavra. A palavra foi feita para você. A palavra de Deus foi feita para você ficar no caminho da graça. Não fique só nas palavras minhas, das pregações. Não fique não. Vai na Bíblia. Vai ler. Lê um versículo ou outro. Lê o Salmo de Davi, porque tem sim inspiração de Deus lá. Ah, mas ele cometeu uns erros. Não vou ler não. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Leia os erros dele para você não cometer. Não é assim que funciona. Ele era um homem segundo o coração dele, que nem eu falei, que nem bumerangue. E voltava. Salomão já não foi assim. Foi um bumerangue no filho. Ele estava indo e voltando. Só que aí ele falou: não, eu vou ter 1000 mulheres. De onde você está tirando essa ideia? É o que eu posso. Aí você pode? É, eu posso. E tem muita gente assim, com esse negócio de eu posso. A pessoa tem muita sede, falo isso dentro da pregação, que isso atrapalha o caminho da graça. A pessoa tem muita sede de dinheiro. Aí ela trabalha bastante, a consequência do trabalho é o dinheiro. Ela vai ter o dinheiro, aí ela tem o dinheiro. Só que aí o dinheiro dá para ela um poder que ela não tinha, que era o poder de umas escolhas superiores às dos demais. E aí ele falou: não, eu não vou. Aí alguém desafia ele, sobe o sangue. Quem que esse incircunciso filisteu pensa que é? Servidor de outros deuses? Eu, Deus de Israel, meu Deus, é o único e verdadeiro. Eu vou provar que o meu Deus é mais poderoso. Aí, pá, sai vivendo uma vida para combater a do outro. Irmão. Primeira coisa, você não tem que defender Deus, você tem que defender a sua fé. Deus não precisa ser defendido. Quem é que pode contra ele? Não fala mal de Deus, não. Fica à vontade. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha, veja, hipócrita. Aliás, tolo, coitado. Vai se perder. Eu não vi até hoje uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo da Bíblia: respeitar pai e mãe, primeiro mandamento com promessa. Quem não respeita morre cedo. Até hoje eu nunca vi um filho esculhambar com o pai ou a mãe, como diz o baiano, e ele não morrer cedo. Eu nunca vi ele viver bastante, com 90, 80 anos. Agora sim, um filho que respeita o pai e a mãe vive muito. E aonde que está escrito isso? A palavra de Deus. Quer ver outra coisa? Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a descendência dele. Mas homem justo não mendiga, porque quando ele é justo, ainda que ele passe pela luta, alguém chega e fala aqui: ó, isso aqui eu trouxe para você. Aí vem, brota outro de lá: isso aqui é para você. Aí fala: já tá bom, já dá até para ajudar os outros. Porque homem justo é assim, ele não fica só para si. Ele não deixa o pão estragar. Ele não deixa o pão estragar, ele dá para as pessoas. Esse é o homem justo. Ele não mendiga o pão. Deus sempre está abençoando com pão, irmão. Não estou falando com lata, com tijolo, com cimento. Amém? Estou falando com pão. E o povo já leva para as coisas da terra aí. Os carros da vida, as casas. Irmão, o povo se ilude com um buraco na terra, um plástico em volta e a água lá dentro. O povo se ilude. Isso aqui é a vida de Deus. Que vida de Deus?
Vida de Deus. Fica aí que eu vou ler a Bíblia. Então, vamos ver qual que é a vida de Deus. Você fica aí e eu leio a palavra. Vamos ver quem chega primeiro. A graça nos afasta, irmão, da esperança das coisas dessa vida. Diga glória a Deus. Encerro essas palavras. A graça de Deus já foi liberada sobre você. Você não precisa lutar para ser aceito de nenhuma forma. A graça de Deus é o suficiente para te renovar hoje aqui, para te levantar, para te colocar de pé, te dar esperança. Ah, pastor, mas a graça de Deus não vai colocar dinheiro no meu bolso. A graça de Deus não vai pagar minhas contas que está tudo lá. A graça de Deus não vai tirar aqui essa dor que eu estou sentindo aqui, não. Irmão, o que você falou mesmo? Está duvidando? O caminho da graça é um caminho de fé, daqueles que querem anular a sua vida para viver a vida de Deus. E quando a pessoa faz isso, ela desfruta de algumas surpresas. Não duvide daquilo que Deus pode fazer, porque Deus é o Deus do impossível. Sobre aqueles que não colocam esperança nas coisas daqui, mas aqueles que colocam esperança no Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus.